Olá, eu sou Elidiane Karine Trevisan, sou acadêmica do curso de licenciatura em Geografia pela UAB Unemate, pelo Polo de Juara, Mato Grosso. Como atividade da disciplina de Geomorfologia 2, eu escolhi um artigo na internet e, após a análise desse artigo, eu vim apresentar as perspectivas metodológicas e científicas definidas nele sobre os benefícios do uso das maquetes em sala de aula da educação básica. O artigo escolhido para essa apresentação está intitulado como Maquetes como Recurso Didático no Ensino de Geografia, Relato de Experiência no Colégio Estadual Teotônio Vilela em Campinas do Simão, Paraná. Ele é do autor Luiz Fernando Urbach, de 2015. O artigo ele apresenta uma discussão sobre a importância do ensino de geografia escolar e como o uso das maquetes como recurso didático e lúdico possibilita a alfabetização cartográfica, né, das crianças. Nele o autor ressalta o valor das metodologias inovadoras que promovem uma melhor assimilação dos conteúdos e que, ao mesmo tempo, atribui maior prazer nas aulas. Por fim, ele apresenta a experiência das atividades que foram feitas com os alunos do ensino fundamental, com o intuito de mostrar a importância do uso das maquetes e os seus resultados no processo de ensino-aprendizagem. Então, ao analisar esse contexto, eu compreendo que o artigo ele apresenta que a geografia escolar ela assume uma importância direta na formação do aluno. E analisando uma citação que o autor traz de Strauss, de 65, Strauss ele afirmou que, ao estudarem a geografia, as crianças adquirem a habilidade de julgar a terra em que vivem, aprendem a relacionar causa e efeito e a observar relações, formam o hábito de querer saber o porquê das atividades do homem e dos fenômenos naturais, ou seja, o estudo de geografia, ele possibilita que o aluno se veja como o agente de mudança da sua realidade social. Esse trabalho, esse artigo, ele possui um caráter metodológico, melhor dizendo, o relato da importância das maquetes, na construção do conhecimento e como elas possibilitam desenvolver aulas mais agradáveis para os alunos. No artigo, o autor ele traz a maquete enquanto metodologia de ensino. Isso nos permite fazer inúmeras análises, que na elaboração de uma maquete, ela se torna visível e também faz com que os saberes dos alunos se envolvam com os conteúdos geográficos. Pois, assim, colocar o aluno como construtor da maquete, ele se vê como descobridor, e se vê capaz de se tornar o próprio sujeito daquela história. Então, já que o ato de produzir maquetes em salas de aula acaba se tornando algo agradável para ele. Então, a aprendizagem, a leitura, se torna muito mais prazerosa e agradável. Sem contar que a interação que ocorre entre os alunos em si e entre os alunos e professores é muito importante durante todo o processo de ensino e aprendizagem. No artigo, o autor ele apresentou o projeto de 5 maquetes. Nessas maquetes elas foram desenvolvidas a partir de todo um planejamento escolar, teve o apoio de supervisor, professor de geografia, os temas escolhidos eles estavam relacionados com os temas de geografia e tudo foi acompanhado pela equipe pedagógica do colégio. As atividades elas foram desenvolvidas com alunos da turma de 6º ano, e foram produzidas maquetes de forma coletiva, e os temas usados para essas maquetes foram as formas de relevo, bacia hidrográfica, estruturas internas da terra e outros assuntos. Tem uma citação no artigo de Archela, 2008, que traz que a maquete é um recurso didático que permite a visualização tridimensional dos fenômenos, apresentando de forma clara a noção de espaço. É a reprodução de fenômenos
de objetos ou de elementos de um lugar em escala reduzida, permitindo aos alunos a visualização e proporcionando a compreensão de conceitos que exigem melhor abstração e raciocínio. Então, o artigo ele apresenta as maquetes por sua ordem de produção, né? Elas vêm acompanhadas de uma imagem e um link com um vídeo, que nesse vídeo consta o passo a passo de como foi construído toda a maquete pelos alunos. O primeiro que ele apresenta, ele foi sobre a estrutura interna da Terra. Então, nessa maquete, ela foi desenvolvida a partir de uma metodologia própria, né? Onde foi utilizado de muita criatividade e esforço por parte dos alunos envolvidos, porque além deles trabalhar os conceitos geográficos e a maquete em si, também foi trabalhado processos de reciclagem de materiais, como papelão, o globo que seria descartado depois, pois ele estava quebrado. Toda a produção foi realizada em várias etapas e todas elas são muito bem explicadas e apresentadas nos vídeos. Uma outra maquete que foi a da bacia hidrográfica. Nessa parte, o objetivo dele era apresentar a forma de uma bacia hidrográfica, onde foi criado um instrumento, né, que possibilitasse a visualização dos processos hidrológicos e as partes que compõem as bacias hidrográficas, né? Para a construção, eles usaram a metodologia espelhada em CIMIELI 2006. Os vídeos eles são muito bem explicativos e a última maquete que eu ouvi o vídeo, ela foi do relevo do Brasil, né, onde o objetivo era apresentar a altitude do relevo do Brasil. Então, assim, ao analisar toda a estrutura do artigo e como o trabalho de elaboração das maquetes elas ocorreram na prática docente e principalmente para os professores de geografia, percebe-se que ensinar é uma tarefa muito complexa, né? São muitos os fatores que devem ser levados em consideração para o desenvolvimento de uma aula construtiva e prazerosa. Então, nesse trabalho ficou perceptível o quanto esses instrumentos eles possibilitam o aprendizado e o quanto torna as crianças mais ativas, né? Os alunos eles acabam criando mais autonomia sobre o que eles fazem e isso ficou muito claro nos vídeos. Eu reforço que, assim como o autor, também considero importante a iniciativa de desenvolver trabalhos dessa proporção com os alunos, né, das séries iniciais também, porque a alfabetização cartográfica ela será muito importante nos anos seguintes, né, até o ensino médio. Pois é muito interessante que o aluno ele desenvolva a capacidade de conseguir fazer a leitura cartográfica e principalmente que ele compreenda todas essas informações e que consiga realizar tudo isso de uma forma prazerosa para ele. Bom, a minha apresentação é essa. Muito obrigada.